Hoje vamos bater um papo com o nosso ex-ministro, advogado, professor, nosso querido deputado federal, Patrus Ananias. Tudo bem, Patrus? Prazer estar aqui, professor Gilber. Quero fazer também uma fraterna saudação a todas as pessoas que estejam sintonizadas conosco, nos vendo, ouvindo. É com alegria que eu volto mais uma vez a esta querida cidade de Barbacena, que faz parte da minha história, porque os meus pais, tanto meu pai como minha mãe, são naturais aqui da região, Ressaquinha. Eu tenho até hoje aqui muitos parentes, tios, primos de Barbacena, Ressaquinha, Carandaí e outras cidades aqui da região. Depois o meu pai e minha mãe foram para o norte de Minas, né? Por isso que eu vim a nascer em Bocaiúva, e já há muitos anos, né, em Belo Horizonte, onde eu fui vereador, prefeito, né, e estabeleci a minha vida pessoal, familiar, profissional. Mas estar aqui com vocês é sempre um grande prazer, uma grande alegria. A satisfação é imensa nossa recebê-lo aqui na nossa terra sempre, né? Eu queria perguntar o seguinte: o senhor teve sempre a sua vida pessoal, né, a sua vida profissional, pautada no trabalho, com os mais necessitados e os mais pobres. Eu queria te fazer uma pergunta difícil. O que a gente pode fazer para a gente acabar com a desigualdade? Essa é uma questão que mobiliza a minha vida, né? Na verdade, eu comecei a minha militância política, social, ainda na adolescência. Tem a ver com a minha formação cristã, católica, numa linha, claro, ecumênica. Eu, advogado trabalhista, sempre procurando defender as classes trabalhadoras, os movimentos sociais. Mas eu penso, professor Gil, que, em primeiro passo, nós estabelecemos uma sociedade comprometida com a igualdade, é nós garantirmos a todas as nossas crianças, desde o início da vida, sem excluir nenhuma delas, um patamar comum de direitos e oportunidades. É nós garantirmos para todas as pessoas, no caso, mas pensando com atenção especial para as nossas crianças, garantimos o sagrado direito à alimentação saudável, segurança alimentar. Garantimos o sagrado direito fundamental à educação pública de qualidade, desde a educação infantil para todas as crianças, especialmente as crianças das famílias mais empobrecidas, escola pública de qualidade, educação infantil, creches, depois passando pelo ensino fundamental, o ensino médio, o acesso à universidade, que todas as nossas crianças e jovens possam iniciar as suas vidas a partir de um patamar comum, que as crianças e os jovens pobres tenham rigorosamente os mesmos direitos e oportunidades que tenham as crianças e os jovens das famílias mais ricas. Eu penso que esse é o ponto de partida para nós construirmos, como queremos construir aqui no Brasil, na nossa grande e querida pátria brasileira, uma sociedade igualitária. O que você coloca, né? Nós percebemos então que muitas pessoas da sociedade ainda têm um preconceito imenso com a questão das políticas de redistribuição de renda. Como é que você enxerga assim, que os benefícios sociais, tanto sociais quanto econômicos, que programas como Bolsa Família trazem para a sociedade brasileira? É nessa linha que eu sou um defensor, professor Gilber, eu sou um defensor das políticas públicas. Para nós construirmos em Barbacena, aqui no encontro das vertentes com a Zona da Mata, né? Para nós construirmos em Minas Gerais, no Brasil, e expandirmos pelo planeta, né, sociedades efetivamente justas, que possibilitem a vida digna para todas as pessoas, as políticas públicas são fundamentais. Mencionei aqui, o ponto de partida são as políticas relacionadas com a segurança alimentar, o direito fundamental que todo ser humano tem a ter alimentação saudável, né? As 3 refeições diárias de que fala o presidente Lula com tanto amor, com tanta convicção, porque de barriga vazia ninguém pensa. Mais grave, de barriga vazia ninguém vive. Então o primeiro degrau da cidadania, o primeiro degrau para os direitos políticos e para uma vida digna, decente, que nós queremos para todas as pessoas, é a alimentação. Depois vem as políticas públicas relacionadas também com a assistência social, fundamental. Nós iniciamos, fui ministro do
desenvolvimento social e combate à fome, nos 2 primeiros mandatos do governo do presidente Lula, e nós implantamos, né, os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, equipamentos nas comunidades mais empobrecidas, onde trabalham assistentes sociais, psicólogos, integrando com outras políticas públicas para ajudar as pessoas, as famílias e as comunidades mais empobrecidas que estejam enfrentando dificuldades na sua vida. Ajudar essas famílias, comunidades a enfrentarem os desafios, a superarem questões de relações entre pessoas. E daí nós vamos desdobrando a saúde, né, as políticas públicas da saúde. No Brasil nós temos o SUS, e precisamos cada vez mais consolidar e alargar o Sistema Único de Saúde, que cumpriu um papel tão bonito, né, na tragédia do Covid, em face da omissão do desgoverno anterior, né. O SUS salvou preciosas vidas, né. Infelizmente mais de 700 mil brasileiras e brasileiros se foram, mas o SUS é uma esplêndida realidade que nós temos que alargar cada vez mais. Aí entram as políticas públicas fundamentais da educação. E aqui eu quero dizer que a educação realmente é uma política pública especial, porque ela trabalha nas duas pontas. Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, desde a infância, desde o início da trajetória existencial, creche, né, jardins de infância, como nós dizíamos no passado, e passando pelo ensino fundamental, ensino médio, etc., universidades públicas de qualidade. A educação é também um valor fundamental para qualquer projeto coletivo comunitário. Nós não podemos pensar Barbacena, nossa região, pensar Minas Gerais, o Brasil, sem educação. Educação ligada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico. Agora, como eu disse, aqui eu quero reiterar mais uma vez, né, lembrar, a educação pressupõe as outras políticas públicas, porque sem saúde ninguém aprende. Sem alimentação saudável, ninguém tem saúde. Como ninguém tem saúde também, se nós não preservarmos o meio ambiente, se nós não preservarmos as fontes da vida, as nascentes, as águas, a biodiversidade, os ecossistemas. Então, essa integração das políticas que possibilitam que as pessoas possam viver com dignidade. E se fala muito que não tem como a criança, o adolescente, ele aprender se ele tiver com a barriga. Não tem vazia, jeito, né? Não só não aprende. Não vive, né? Então, claro. é o principal, né? O ponto de partida. É o ponto de partida. Então, muita gente não entende que a gente precisa desses programas de distribuição de renda para garantir o básico, o mínimo, né? Que é um preceito constitucional, garantir o mínimo. Eu acho que nem deveria ser o mínimo, acho que é um erro. Claro. Trouxe no texto constitucional, devia ser aquilo que fosse necessário, não o mínimo. Claro. Professor Gilbert, nós vivemos num país esplêndido. O Brasil é um país belíssimo, um país continental. Com todos os nossos excessos e desperdícios, ainda somos a maior reserva de água do mundo, né? Nós podemos produzir alimentos o ano inteiro. Então é inadmissível que um país com as possibilidades do Brasil tenha pessoas, não só pessoas, são milhares, milhões de pessoas, famílias, comunidades inteiras, quilombolas, indígenas, comunidades empobrecidas, que não têm uma vida decente e digna. Agora, isso tem a ver um pouco com a nossa história, que eu acho que nós temos que confrontar também. Se nós temos uma história bonita em muitos sentidos, a história do povo brasileiro, a nossa cultura, a cultura brasileira, a nossa música, que é uma construção de baixo para cima do povo brasileiro, né? Nós temos que ter claro também que o legado da escravidão é muito pesado na história do Brasil. E quando veio a abolição, no dia 13 de maio de 1888, a lei veio muito seca, né? Fica abolida a escravidão no Brasil. Nenhuma política pública, nenhuma iniciativa concreta para integrar na vida nacional os nossos antepassados escravos. Foram literalmente julgados na Rua da Amargura. E vincular a escravidão, no contexto da escravidão, nós temos também alguns desafios históricos. A escravidão se deu muito vinculada ao latifúndio, à grande propriedade rural, muitas propriedades totalmente improdutivas, mas que davam poder aos seus proprietários, né, os coronéis na época. Né, e a escravidão, a grande propriedade, gerou também o coronelismo, né, o mandonismo local, regional, né, gerou também o patriarcado, vamos ser claro, o machismo. Hoje nós estamos lutando aí para afirmar também os direitos das mulheres. Então nós temos um legado no Brasil que nós precisamos superar.
ele tem a ver, sobretudo, com a escravidão, mas esse entorno da escravidão também. Ele pega a questão das mulheres, pega a questão da concentração brutal da terra, rural e urbana, e essa concentração da terra se traduz hoje também em concentração da riqueza, né? Claro que nós queremos empreendedores, queremos empresários, queremos a nossa economia forte, mas queremos que, sobretudo, tudo seja voltado para o valor maior, que é nós preservarmos e protegermos a vida. É fundamental, né? Assim, tanto é que nós não comemoramos dia 3 de maio, e sim dia 20 de novembro, por causa da resistência do povo negro. E junto com isso, né, a partir desse desleixo que o Estado brasileiro teve com o povo negro, nós vemos hoje o reflexo disso, né? Crianças, né, que foram abandonadas, a questão da habitação, que foi muito precária, né? Tem estudos que dizem que nós vamos precisar de 7 gerações para a gente conseguir corrigir esse erro histórico. Precisamos andar mais depressa, né? Que a vida não espera, e nós vamos cuidar bem das pessoas, né? Especialmente das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também dos nossos idosos, nossos avós, né? Eu que estou chegando já nessa faixa também, né? Enfim, cuidar de todas as pessoas. E cuidar das pessoas pressupõe também cuidar bem da natureza, das fontes da vida, da questão ambiental, né? Eu penso que é importante nós termos essa compreensão, né, de que nós precisamos avançar no Brasil. E hoje nós enfrentamos desafios muito claros. É importante termos isso. Eu estou lá na Câmara dos Deputados, exercendo o mandato de deputado federal, né, que recebi das urnas aqui em Minas, com apoio também bonito e muito gratificante para mim aqui em Barbacena e nas cidades aqui próximas, na região. Mas nós estamos vivendo um momento difícil, porque elegemos um presidente comprometido com a vida, com as questões sociais, um presidente que já deu ao Brasil uma contribuição esplêndida, né, nos seus 2 primeiros governos. Eu tive a honra de ter sido ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo do presidente Lula, né, conseguimos retirar o Brasil do mapa da fome. Mas nós tivemos agora um desgoverno passado, a fome voltou no Brasil, mais de 30 milhões de brasileiras e brasileiros com fome, outras dezenas de milhões de compatriotas vivendo ameaça permanente da fome, né? E isso reflete os desacertos do nosso país. Nós vamos ter consciência disso. Hoje lá no Congresso, por exemplo, no Congresso Nacional, nós estamos enfrentando muitas dificuldades para avançar, porque os interesses econômicos, os poderosos, estão muito presentes lá. Por isso que é importante, a meu ver, professor Gilberto, que as pessoas se interessem mais pela política. O ser humano é político, querendo ou não, porque nós vivemos em sociedade, né? Nós somos seres societários, ninguém vive sozinho. Nós convivemos nas nossas cidades, comunidades, estados, nos nossos países, como aqui no nosso país, o Brasil. Nós somos seres societários. Como o ser humano não é perfeito, nós precisamos de leis, de normas, do Estado democrático de direito, de políticas públicas, para preservar, promover a vida e garantir também os direitos individuais, mas integrar os direitos e garantias individuais de cada pessoa com os direitos coletivos, né, com os direitos comunitários, os direitos que dizem respeito ao bem comum, ao interesse coletivo, né? E essas questões precisam ser pautadas e discutidas. Nós temos hoje no Congresso Nacional, por exemplo, vou ser sincero com as pessoas que estão aí sintonizadas conosco, né, prestando contas, inclusive, do nosso mandato, né, que é um mandato coletivo. Nós temos lá, apoiando efetivamente, comprometidos com o projeto nacional brasileiro, com o governo Lula, com a nossa soberania, nós temos 150 deputados, 160. É muito pouco, muito pouco. Né? Se nós somarmos os deputados que apoiam incondicionalmente o projeto do governo Lula, que apoiam as políticas públicas, que apoiam a nossa soberania, que defendem um projeto nacional brasileiro voltado para promover todas as pessoas, famílias, comunidades no nosso território, nós temos em torno de 150, 160 deputados. São 513. Então, infelizmente, com todo respeito, né, aos meus colegas, tem que colocar essas pessoas. A grande maioria dos deputados hoje, infelizmente, estão ali à espera do que vão receber, né, lutando pelos seus próprios interesses, emendas parlamentares, orçamento secreto, né, que é um grande escândalo, dinheiro público sendo aplicado sem nenhum critério, sem nenhuma prestação de contas, etc. Então, nós temos realmente um grande número de pessoas na política que buscam o seu interesse pessoal, ou interesse de grupos, ou que são a serviço de interesses econômicos, né?
E é importante que as pessoas se informem sobre isso, para que a gente tenha cada vez mais nas nossas câmaras municipais, vão ter eleição municipal esse ano, 2020, próximo ano, né, 2024, que a gente tenha vereadoras, vereadores, prefeitas, prefeitos, deputadas, deputados estaduais, federais, enfim, em todos os níveis, que a gente tenha representantes, pessoas na política efetivamente comprometidos com o interesse de vocês, com o nosso interesse, com o interesse público, com a vida, com o bem comum, com a construção de espaços onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Eu queria te tirar um pouco da zona de conforto, né? Porque o Patrus, né, ele fala com muita desenvoltura, com muita propriedade da questão dos mais pobres, porque tem toda uma vida dedicada, foi um dos ministros mais importantes que o Brasil já teve, foi um belo prefeito de Belo Horizonte. Mas eu queria perguntar uma coisa que para nós está sendo um pouco espinhosa. Minas está passando por um momento extremamente difícil, né? Com dívidas, com dificuldade de honrar seus compromissos, né? E está se pensando de fazer um plano de recuperação, né? De Minas Gerais, aderir a um plano de recuperação fiscal, né? Teremos um plano que é muito danoso para o funcionalismo público, né, fala em privatizações, fala em congelar salários de servidores. Nós temos alguma alternativa para isso? Assim? Temos alternativa considerando o governo federal. Eu estou respeitando sempre as pessoas que pensam de forma diferente, têm visões diferentes. Eu estou na oposição democrática, mas com muito empenho ao governo Zema, que é um governo a serviço dos interesses do capital. É o neoliberalismo, são aqueles que defendem o fim do Estado, que defendem o fim das políticas públicas, né? Então eu me coloco numa linha de oposição a ele, uma oposição democrática, sem violência, respeitando as diferenças, os diferentes. Agora, se nós estamos caminhando com a boa vontade do governo federal, do governo do presidente Lula, para ajudar Minas Gerais. O governo federal está considerando, nós estamos trabalhando nessa possibilidade, pessoas envolvidas, lideranças, no sentido de que a dívida muito alta que o Estado de Minas tem com o governo nacional, que ele seja, se não totalmente, pelo menos em parte, acertado através de transformarmos a CEMIG, que o governador quer privatizar a luz elétrica, mas que a CEMIG e a Copasa, por exemplo, grandes empresas públicas que prestam tão relevante serviço ao povo de Minas, que elas sejam federalizadas, sabe? Que elas sejam assumidas pelo governo federal, continuem sendo como empresas públicas, né? E com isso ir acertando essa situação da dívida de Minas. O governo federal, pelo que eu tenho acompanhado, as negociações, as conversas, inclusive com o próprio governador, que o presidente Lula, nós sabíamos, dialoga com todos, né? Não exclui ninguém da boa mesa de negociações que o Estado democrático pressupõe, né? A conversa permanente entre pessoas, lideranças que pensam de forma diferente, sempre na perspectiva de buscarmos o melhor para a população do nosso Estado e do nosso país. Então nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Agora, deixando claro isso, que são governos com visões muito diferenciadas. O governo federal com esse compromisso com o bem comum, com empresas que efetivamente contribuam para o bem do nosso país. É que eu quero deixar claro, aproveitando a oportunidade da sua pergunta, né? Por exemplo, eu sou radicalmente contra a privatização da CEMIG. Eu acho que luz tem determinados bens que são do mercado, do setor privado, mas tem determinados bens e valores essenciais à vida que não podem entrar no mercado. A luz que ilumina as nossas casas, as escolas, os hospitais, os postos de saúde, a luz que ilumina as nossas cidades, né? As ruas, as praças públicas, possibilitando o encontro, a convivência das pessoas, o espaço de brinquedo para as nossas crianças, de convivência, atividades culturais e esportivas para os nossos jovens. Essa luz de produção, né? Exatamente. Produção agrícola, produção industrial. Como é que nós vamos colocar isso na mão do mercado? Então, né? Então essa busca de privatização da CEMIG, já muito bem, já colocada abertamente pelo governo do Estado, é que o governo federal, procurando ajudar Minas, vem procurando também garantir que a CEMIG continue sendo uma empresa a serviço do povo de Minas. Patrimônio dos mineiros. Patrimônio dos mineiros. Nós estamos chegando já no final, né, do nosso bate-papo. Queria agradecer o carinho que você sempre teve com a nossa terra, com o nosso povo. Agradecer o convite. Falar que nós sentimos aquecido quando você está próximo, porque
nós percebemos que há luz no final do túnel, né? Que há possibilidade de vida, que há possibilidade de transformação, de desenvolvimento, de vida. Professor Gilbert, eu também fico emocionado, viu? Mas aqui ao seu lado, a gente ter essa conversa, eu abri meu coração, né? Falei com toda sinceridade, sem, né, procurando sempre expressar aquilo que eu realmente penso, sinto, o que eu estou vivendo, os nossos compromissos. Eu fico muito grato por essa conversa, quero agradecer muito aqui também a sua presença, essa boa conversa, essa entrevista, e reafirmar sempre os nossos compromissos, né? Foi muito bom. Obrigado. Obrigado, um abraço a você. Obrigado. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.